que mostra para a gente o efeito da utilização do palmar, desses equipamentos, numa série de treinamento, e não num estímulo só. Então aqui também 11 nadadores com a idade média de 25 anos, 4 anos de experiência com natação competitiva e que também eram experientes na utilização desses equipamentos. O que aconteceu? Ó, primeiro teste, sem material nenhum, depois com o palmar e depois com a nadadeira. Esse descanso ele é importante para poder garantir que não haja um efeito negativo do estímulo do dia anterior. E diferente dos estímulos anteriores, aqui os nadadores fizeram 12 séries de 50 metros, 12 repetições de 50 metros, desculpa, com descanso de 30 segundos, com essa percepção subjetiva de esforço. Então, possivelmente, seria um estímulo próximo da zona de limiar anaeróbico. Então, não é um estímulo fraco, mas também não é um estímulo muito forte. Então, talvez seja aí limiar anaeróbico e potência aeróbica para esses nadadores. Então eles fizeram a primeira experiência sem equipamento de nado nessa condição, se pegou o tempo médio do nadador, por exemplo, 38 segundos, e depois eles tiveram que nadar com o palmar e com a nadadeira mantendo esse mesmo tempo. Entenderam a ideia? Eles nadaram sem o equipamento para ter a referência do tempo. Depois fizeram a mesma coisa, 12 de 50 descansando 30, mantendo aquele tempo com o palmar, 12 de 50 descansando 30 com a nadadeira. Para poder avaliar isso, concentração de lactato, frequência cardíaca, percepção subjetiva do esforço antes, depois de 6 repetições e no final de 12 repetições. O que vocês acham que aconteceu? Em relação a essas variáveis fisiológicas com a utilização dos equipamentos, vocês acham que o nado ficou mais difícil ou mais fácil? O nado ficou mais fácil. Então, com a utilização dos equipamentos, diminuiu a exigência metabólica em relação a nadar sem equipamento nenhum. A utilização dos equipamentos diminuiu a concentração de lactato para a mesma zona de intensidade, para o mesmo esforço, que era sem o equipamento. Diminuiu a frequência cardíaca só a nadadeira em relação ao palmar, em relação a nadar sem equipamento nenhum. E houve uma diminuição na percepção subjetiva do esforço só em relação ao palmar. Então a nadadeira parece facilitar muito mais o nado do que o palmar. Tá? Mas mesmo assim, de maneira geral, mais uma vez, não só em termos cinemáticos, mas em termos fisiológicos, utilizar os equipamentos traz uma mudança do estímulo que a gente está oferecendo. Então, possivelmente, se a intenção era manter ainda um treino em zona de limiar anaeróbica ou de potência aeróbica, o certo seria tentar nadar mais rápido. Legal? O nadador poderia, já que a zona de intensidade sugerida aqui era de 15, na percepção da escala de 6 a 20, ele poderia nadar mais rápido, mas mantendo a mesma percepção de esforço. Aí talvez justificaria utilizar o material. Ah, não é isso que eu quero que aconteça, eu quero facilitar a vida do meu nadador. Então mantenha a mesma percepção de esforço ou o mesmo tempo e ele vai, na verdade, nadar de maneira mais fácil, de maneira mais econômica. Então, mais uma vez, nadar com os equipamentos é diferente de nadar sem os equipamentos. E a sugestão foi que eu dei para vocês. Se você quer manter, na verdade, a mesma zona de intensidade, a sugestão seria tentar nadar mais rápido. Mas, se não é esse o objetivo, se a sua intenção é só aumentar o volume de nado, parece ser interessante. Então, tem alguns nadadores adultos ou jovens que não conseguem, sei lá, nadar lá as 12 de 50 sem o equipamento. Eu vou disponibilizar o equipamento para que eles consigam fazer a série de 12 de 50 e aos poucos eu posso ir tirando os equipamentos. Então, inicialmente, eles vão fazer as 12 de 50 com a nadadeira, por exemplo, depois eu posso mesclar, só faz nas ímpares, só usa nas ímpares, depois não usa nas pares, a gente vai mesclando até que ele consiga fazer as 12 de 50 sem material nenhum.